paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías e já estamos no capítulo 32, portanto, quase chegando à metade do livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Portanto, nós já estamos terminando essa primeira grande parte, que vai até o capítulo 35, e dela o quarto final, a parte final, que também chega até o 35. Nós estamos no 32. No 32 existe uma porção messiânica, existe uma porção que fala sobre o reino messiânico. Isaías, ele faz, quando ele organizou o seu livro, ele faz algumas menções sobre o reino messiânico, ele faz algumas menções sobre a época messiânica, faz algumas menções sobre o julgamento que haveria de acontecer naquele momento e sobre a restauração, ou seja, a saída, a libertação do povo do exílio babilônico. E aqui, então, ele começa falando isso, ele começa falando do reino messiânico. Qual é a principal característica que o profeta nos fala deste reino messiânico? É a justiça e a retidão com que o reinado vai ser feito. Quem reinará? Os juízes, conselheiros, o rei, aquele rei, o Messias. Ele e os seus governantes, aqueles que estão, né, à frente do povo, eles vão fazer aquilo que agrada a Deus. Isso está contrastando, isto está bem diferente do que Isaías estava encontrando ali naquele lugar. Aquele lugar era um lugar, Israel naquele tempo, né, Judá mais especificamente naquele tempo, era um lugar de injustiça, era um lugar de corrupção. E ele está dizendo que não, no reinado messiânico isso não vai acontecer justiça e retidão. Nós vamos voltar para os tempos da antiguidade, onde tudo era muito bom, onde o governante era segundo o coração de Deus. Então, nós estamos fazendo uma ligação aqui de Davi, segundo o coração de Deus, e o Messias, que é continuação, que é descendente daquele Davi, segundo o coração de Deus. E aí ele começa a falar das grandes bênçãos que vai acontecer. Né? Então, praticamente bastante grande, bastante parte, né? Muitos versículos aqui estão falando das bênçãos do seu governo. Muitas bênçãos, transbordar de bênçãos para o povo que vai ser protegido da injustiça e da violência. Quem vai proteger o povo da injustiça e da violência? Este rei, este Messias, o próprio Senhor vai proteger através daqueles que são segundo o seu coração. A primeira bênção que ele fala aqui, então vamos lá, ele fala de muitas bênçãos. A primeira bênção que ele fala é que esses príncipes, os reis, os governantes, eles eram um tipo de um esconderijo. Eles podiam ser um refúgio, uma segurança, tá? um refrigério para aqueles que estavam cansados, oprimidos. Isso nós vemos com a expressão de torrentes de águas e sombra de grande rocha. Então, quando você está no deserto, o que você quer? Você quer abrigo do sol, abrigo do calor e você quer água, refrigério. Quem serão estes? Esses serão os governantes, segundo o coração de Deus. O segundo grande fruto desta época messiânica será o conhecimento. Todos compartilharão de um conhecimento espiritual. E não é só
ter esse conhecimento, mas eles seriam capazes de expressar este conhecimento. Então não haveria uma pessoa só que saiba de tudo e tenha que ensinar todo mundo. Não! As pessoas terão uma proximidade tão grande, uma comunhão tão grande com Deus, que eles conhecerão a Deus. Então é um conhecimento por compartilhamento, por comunhão com o próprio Deus. Então, na era messiânica, nós teremos esse conhecimento espiritual, nós teremos comunhão com Deus. E isso significa dizer que, vejam, nós vimos nos outros vídeos anteriores que o povo era culpado de uma cegueira espiritual, de uma surdez espiritual. E o profeta denuncia isso um pouquinho no capítulo anterior. Tá? Agora, o que ele está dizendo? Isso não vai mais acontecer. Por que não vai mais acontecer? Porque o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda criatura. Esta é a segunda bênção, o segundo fruto desta era messiânica. Haverá uma terceira? Sim, haverá uma terceira. Até então, as pessoas chamavam de nobres quem não era nobre. Chamavam de louco quem não era louco. Então, eles invertiam estas coisas. Eles invertiam isso. O nobre para Deus, nobre é aquele que teme o Senhor. É aquele que recebe de Deus a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a comunhão, o Espírito de Deus. Isto é ser nobre. Naquela época, eles chamavam quem de nobre? Quem era rico, quem tinha status, quem tinha poder. Isso não é ser nobre. Isso não é ser nobre. Então, ele diz o seguinte: na era messiânica, no tempo messiânico, nobre vai ser nobre, vai ser temente a Deus, vai ter comunhão com Deus. E os outros? Os outros serão loucos. Loucos, os que não têm sabedoria de Deus, não têm temor do Senhor, são aqueles enganadores, os ímpios, os fraudulentos, os corruptos, estes que não merecem respeito. Amado, para ver essa diferença de louco e insensato, né, você terá que voltar às nossas aulas lá de Provérbios. Lá em Provérbios, né, os autores sagrados, eles fazem esta exata diferença entre quem é louco, quem é sábio, quem é insensato. Então, aqueles que são corruptores, aqueles que são ímpios, aqueles que são mentirosos, tortuosos, que fazem intrigas, que espezinham, que oprimem os pobres, os necessitados, aqueles que por ódio pervertem o direito e fazem corrupção, estes são chamados de loucos. Então, estes serão loucos, loucos mesmo. E aí, na era messiânica, quem será o nobre? O nobre será aquele temente ao Senhor, aquele que tem temor de Deus e verdadeira sabedoria. Segurança agora vai ser promessa. Então, existe uma segurança? Sim, a gente falou agora há pouco que os governantes, segundo o coração de Deus, seriam refúgio. Por que refúgio? Por que segurança? Porque quando Deus anuncia o julgamento, ele anuncia duas coisas. Nós já falamos a vocês, o profeta sempre traz essas duas coisas juntas. Em primeiro lugar, no julgamento, no juízo, vai haver a destruição dos ímpios. Eles serão julgados para serem destruídos. E, ao mesmo tempo, aqueles que se arrependem serão remidos. Eles serão salvos. Eles serão libertos. Então, no reino messiânico, haverão os salvos. Haverão os libertos.
Então, do mesmo jeito que eu tenho a queda, neste caso aqui da Assíria, que é o julgamento da Assíria, que vai dar uma amostra do que seja este reino messiânico, o julgamento desse reino messiânico. Então, aqui a Síria está simbolizando todo o mundo ímpio. Haverá também a libertação de Jerusalém, que estará significando todos aqueles arrependidos que estão em conformidade com o coração de Deus, em temor e tremor ao nome do Senhor. Agora, o profeta passa a falar, né, falando desse julgamento, ele passa a falar de algumas mulheres. E ele fala de mulheres e fala de filhas, ou seja, ele está falando de mulher adulta já, mas ele está falando também de jovens, ou seja, ele está falando de um grupo de mulheres. As mulheres não eram importantes no exército, elas não faziam parte do exército, elas não faziam parte dessa dinâmica de guerra, de poder, de conflito. Elas estavam em casa, tranquilas, porque o exército cuidava delas, o governo cuidava delas, elas estavam confiantes, alegres, despreocupadas, sem saber que existia um perigo. Em outras palavras, sem saber que era um falso senso de segurança. Elas achavam que estavam seguras quando não estavam seguras. Isaías, então, fala com elas exatamente para que elas possam ser despertadas para o risco que estava ali e para o perigo que dali a pouquinho ia se concretizar, iria acontecer. Elas deveriam estar atentas para o desastre iminente. Elas deveriam se vestir de pano de saco, se lamentar, jogar cinza sobre a cabeça e lamentar, chorar entristecidas. Elas deveriam bater no peito em sinal de lamentação, em sinal de tristeza. Porque o profeta diz que primeiro viria a destruição da terra, os campos, as vinhas, a colheita iria simplesmente desaparecer. Na verdade, no livro todo a gente vai ver que foram 3 anos sem colheitas, eles ficaram presos em Jerusalém, porque tudo estava sendo destruído. 46 grandes cidades, toda a volta de Jerusalém foi destruída. Então eles ficaram praticamente 3 anos sem colheita. Então aqui não tinha uva, não tinha trigo, não tinha fruta, não tinha verdura, não tinha absolutamente nada, porque não havia mais colheita. Tudo era só espinho e cardo, ou seja, era só planta selvagem que não dava para se alimentar. A cidade ia ficar deserta, não mais haveria alegria, não mais haveria festa. Então elas estavam sendo avisadas por Isaías do futuro que estava prestes a acontecer. A fortaleza ia ser abandonada, os habitantes iam ser deportados. Isso efetivamente acontece, não agora com a Síria, mas um pouquinho mais para frente com a Babilônia. Mas o profeta já está falando lá na frente, porque é um julgamento. O julgamento parou um pouquinho na época da Assíria, para que a Síria fosse punida, e depois ele prossegue com a chegada da Babilônia. A cidadela aqui é Ofel. Ofel nada mais é do que um centro. Ali estavam vivendo as pessoas mais ricas. Era, portanto, um centro de luxo, é como se fosse o bairro nobre de Jerusalém. Era a habitação dos nobres, o que eles chamavam de nobres. Não os nobres como nós conhecemos, mas o que eles chamavam de nobres. Então, aqui havia, portanto, uma menção de que isto tudo iria desaparecer. Isto tudo
tudo, né? A torre da guarda, onde haviam armas, onde se guardavam as armas, aquilo seria transformado em covas, em habitação de bandidos. Tudo iria desaparecer. Isso haveria de acontecer, e quando acontecesse, ficaria desse jeito por um tempo bastante grande, indefinido. Mais para frente, nós vamos ver que o exílio, o desamparo de Jerusalém é previsto em 70 anos, o que efetivamente aconteceu. Eles ficaram fora 70 anos e depois voltaram para a terra. Esdras, Neemias, Zorobabel, que nós já vimos, nós já temos estudos sobre estes livros, o amado pode resgatar, pode assistir novamente. Então, só a intervenção de Deus poderia mudar o julgamento. Mas o povo não se arrependeu. E, portanto, o julgamento não foi mudado. O julgamento aconteceu. A cidade foi destruída. E depois repovoada 70 anos depois, conforme, inclusive, a promessa feita por Deus a Isaías e a Jeremias. Tá? O cumprimento, né, de resgate, de destruição, acontece no início por Senaqueribe, depois pelos caldeus, pelos babilônios e, finalmente, pelos romanos. Foram 3 grandes ondas de ataques a Jerusalém. Ao final, então, depois do julgamento, sempre, você já aprendeu, né? Isaías sempre faz isso. Ele primeiro faz a parte do julgamento e depois ele faz a parte da salvação. Então, uma vez que ele fala sobre o julgamento, agora ele vai falar sobre a salvação. Então, tem um novo anúncio de salvação aqui no capítulo 32. Haverá um dia para que este remanescente aparecesse. O Espírito do Senhor iria ser derramado sobre ele. E ele fala que esse derramamento do Espírito é como uma chuva. Não é uma chuva torrencial, não é uma tempestade. É uma chuva suave, como uma chuva de frutificação, como uma chuva de fertilização. É uma chuva que cai dos céus, renovando a terra, para que a terra se torne frutífera, para que os frutos possam acontecer. E isto vai fazer a transformação do deserto em terra fértil. E aí diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. E então o Espírito de Deus vai repousar sobre todos, inclusive sobre o Messias e sobre o povo de Deus. Este Espírito vai dar dons ao Messias, vai dar capacitação ao Messias para que ele possa fazer o que ele tem que fazer. Então, o Messias estará revestido do Espírito de Deus para fazer os milagres e, a partir dos dons do conhecimento e do temor do Senhor, poder fazer a sua obra. O fruto da retidão será paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. É o que diz a palavra do Senhor. E ele continua, ele é descrito como um espírito de graça, como um espírito de súplica que conduz à justiça e o juízo. A justiça e o juízo, nós já vimos, é uma das características da era messiânica. Nós falamos disso agora no início do vídeo. E aí, a justiça e o juízo que vão ser derramadas sobre o povo, elas vão habitar por toda parte. O que ele quer dizer quando habita? Quer dizer que ele atua. O deserto cobre de plantas, o pasto será exuberante, fértil. A terra estará cheia
do Espírito de Deus e ninguém será capaz de fazer dano a outro. Por quê? Porque é o fruto da justiça que estará governando todo lugar e todas as pessoas. Paz, shalom, que nós podemos traduzir não só como paz, mas também como tranquilidade e confiança. Não haverá medo, não haverá inimigo, não haverá privação de nada, falta de nada, nenhum ladrão, predador, dano, mal acontecerá. Por quê, meu amado? Porque o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em calmos lugares de descanso. Bem-aventurados sois vós, os que semeais sobre todas as águas. Você pode dizer um amém para isto? Bem-aventurados sois vós, diz a palavra de Deus, os que semeais sobre todas as águas e que deixais livres os pés do boi e do jumento. Amém, amados. Bons estudos.